Hoje eu, vendo os adolescentes aqui, lembrei quando eu conheci o Paulo. Eu tinha 17 anos, ele 19, e assim que ele batizou nas águas, eu convidei ele para ser o vice-presidente dos adolescentes, que eu era presidente. E nós então começamos o nosso ministério na Assembleia de Deus juntos. Fiquei um pouco triste, né? E hoje eu me lembrei como é interessante, porque à época uma irmã revelou para ele que ele ia casar com a vice-presidente do ministério dele, só que eu era presidente. Quase que eu troco meu ministério, né? E hoje eu lembrei disso. E hoje eu sou a vice-presidente da igreja esse ano, na diretoria. Eu falei, como Deus é fiel, né? Aquela época eu fiquei agoniada, porque não é possível que eu troquei o cargo, né? E Deus, depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos, o Senhor traz à memória uma coisa que Ele falou há 30 anos atrás. Deus é fiel. Amém? E antes de entregar a palavra de Deus essa noite, eu queria falar com você que ainda não frequenta a nossa escola bíblica de discípulos. Você está perdendo. Nossa escola bíblica é uma bênção. Nós estamos terminando de estudar os livros do Novo Testamento e a partir de domingo que vem nós vamos começar os livros do Antigo Testamento. Nós estaremos estudando o livro de Gênesis, uma classe, outra classe estará estudando o livro de Josué, outra classe estará estudando os livros históricos, outra classe estará estudando os profetas maiores e outra classe estará estudando Salmos e Provérbios. E uma outra classe é para você que está chegando na Batista Koinonia, já foi recebido como membro e quer ser voluntário em algum ministério. Essa classe se chama Conhecendo o Meu Ministério. Para você que quer trabalhar na igreja ou fora dela, que nós temos outras atividades fora. Então, essa classe é para você também. Ela se chama Conhecendo o Meu Ministério. Entre no Facebook da igreja, dê uma olhadinha, matricule-se. Ninguém perde quando aprende a palavra de Deus. Amém? Nós só ganhamos quando aprendemos a palavra de Deus. Então, eu faço o desafio para você. É no domingo, não é muito cedo, 9h30 da manhã. Tranquilo que dá para acordar. 8h30, tomar um cafezinho com a família e vir para a igreja aprender a palavra de Deus. Amém? Cutuca aí seu irmão aí, pergunta se está vindo EBD, meu amigo. Não está vindo, matricula. Amém. Hoje, continuando com a nossa tema do mês, foi na cruz. Nós iremos hoje falar. Eu fiquei muito alegre, porque eu me convidei para falar esse mês. O pastor chamou todo mundo, e aí eu falei, eu não vou entrar na escala? Porque é um tema que eu gosto muito, a mensagem da cruz. É um dos temas que eu mais amo, é falar da cruz. E ele falou, tá bom, você fala no último domingo. Então eu estava preparando para a mensagem para domingo que vem. Ele falou, não, Deise, você hoje. Eu falei, não, domingo que vem. Ele, não sabia que tinha 5 domingos. Eu, tudo bem, pregarei hoje. Então, ele falou, o tema será, a cruz não é o fim. E eu pensei, se a cruz não é o fim, então a cruz é o meio. Amém? A cruz é o meio. Por quê? Porque foi o meio pelo qual Jesus Cristo nos resgatou. Então a cruz não é o fim. E não é o fim porque Ele não ficou na cruz. Amém? Ele ressuscitou, Ele ressurgiu. A cruz foi só o meio pelo qual Ele nos resgatou. Interessante que a cruz, ela é o símbolo do cristianismo. Onde você for, em uma edificação, e você vê uma cruz,
você vai dizer, ali tem cristão. Se você vê uma cruz em uma logo num carro, você vai dizer, ali vai um cristão. Se você andar e ver uma pessoa se admirar, falar cruz, você vai dizer, é um cristão. Se você vê uma pessoa com adereço no pescoço, nas orelhas, no braço, ou na camiseta, você vai dizer, é um cristão, é um símbolo do cristianismo. Assim como, se você vê um machado e uma foice cruzado, você vai dizer o quê? Ali há um socialista. Se você vê uma bandeira com a lua crescente ali, você vai dizer ali há um islamita. Nós temos os símbolos. As ideologias têm seus símbolos, mas por que o cristão resolveu escolher a cruz? Logo a cruz. Por que o cristão não escolheu a manjedoura? Para comemorar o nascimento de Jesus, a gente andar com uma manjedourazinha. Por que o cristão então não escolheu o banco onde Jesus Cristo aprendeu o seu ofício na juventude, como marceneiro? Por que o cristão não escolheu então o barquinho onde Jesus pregou, onde Jesus falou para as multidões? Por que o cristão não escolheu então a pedra que rolou no sepulcro? Símbolo da vitória do cristianismo. Ou então o trono. João não viu um trono? Por que então a gente não escolheu o trono onde Cristo está sentado, nas regiões celestiais? Por que o nosso símbolo então não seria o pombo? Ou uma labareda de fogo, representando o fogo do dia do Pentecoste, ou o pombo representando o Espírito Santo? Porque nós escolhemos logo esse símbolo? Porque nós escolhemos a cruz. Porque foi na cruz do Calvário que Cristo se sacrificou por nós. E é por isso que nós escolhemos a cruz. Porque nós escolhemos nos lembrar quem nós éramos antes de Jesus nos encontrar. O que nós merecíamos antes de Jesus nos encontrar. Nós merecíamos a morte. E a morte de cruz. Então, nós escolhemos lembrar-nos da cruz. Nós escolhemos olhar e ver na cruz o símbolo do cristianismo, porque é na cruz que está centrada toda a história da humanidade. A história da palavra de Deus, ela mostra a cruz. Ela mostra o sacrifício de Jesus de Gênesis a Apocalipse. O homem, ele foi feito para andar com Deus. Nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. E então, um belo dia, nós escolhemos não obedecer e pecar. Adão, naquela hora que ele resolve pecar com sua esposa, eles então trazem para nós um pecado. Eu me lembro que uma vez eu fui num curso de evangelismo infantil e o professor falou assim, o tio falou assim, filho de macaco é macaquinho, filho de onça é oncinha, filho de leão é e filho de pecador, um pecadorzinho.
né? Então, o pecado, ele foi sendo transmitido pelas gerações, e o pecado nos afasta de Deus. E então, Jesus Cristo, ele vem, ele derrama o seu sangue para pagar o preço de volta. Isso, para nós, isso é uma coisa muito simples. Por isso que as pessoas falam que isso é uma loucura. Esses dias eu estava conversando com o meu colega e ele falou assim para mim, e eu estava evangelizando ele, e ele disse: eu sou uma pessoa boa. Parabéns. Ser bom não nos leva para o céu, nem ser ruim. Ser bom não nos leva para o céu, nem ser ruim. O que nos leva para o céu é o sangue de Jesus Cristo no Calvário. Ele morreu por mim, por você e por aquele ladrão que estava do lado dele. Tinha um ladrão do lado dele, e sabe o que ele falou para o ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso. Uma pessoa que foi ruim a vida toda, e quando ele aceitou Jesus na cruz do Calvário, aquele ladrão ganhou o direito de ser feito filho de Deus. E então, eu falei com o meu colega, não é ser bom ou ser ruim que faz com que a gente aceite Jesus, é que a gente vá para o céu. O caminho que nos leva ao céu é aceitar que Jesus Cristo morreu por nós, é ter fé, que é isso que nos leva para o céu. E você fala: eu creio, eu aceito, eu compreendo que eu sou pecador, e então é isso que te leva para o céu. Quando você fala: Jesus, eu creio nisso, eu creio que eu sou pecadora. E então você aceita Jesus, porque foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então nós podemos perceber que a cruz, ela está no centro da Bíblia Sagrada. Em Gênesis, ela é o cordeiro que é morto para tampar a vergonha de Adão e Eva. Em Êxodo, é o cordeiro que é imolado e cujo sangue é aspergido nas portas, e o anjo da morte passa entre os egípcios e entre os filhos de Israel. Onde ele vê aquele sangue do cordeiro derramado, ele poupa a vida. Nos livros da Torá, ele é aquele sacrifício que foi representado ali. Toda alma que pecava deveria sacrificar um cordeiro. Nos livros históricos, nós podemos perceber Cristo, a centralidade da cruz, onde Cristo Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. Nos livros proféticos, a palavra de Deus nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nos evangelhos, a cruz, ela é falada de maneira clara. Em Atos, nas epístolas, tempo todo, a mensagem da cruz é a mensagem dos apóstolos. E em Apocalipse mostra também a centralidade da cruz. Quando João vê, ele vê aquele que foi morto. A palavra de Deus nos diz que em Apocalipse há mais de 25 vezes a palavra cordeiro. Vamos checar algumas delas. Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse, fala do cordeiro e da cruz. Amém? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como sendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre o céu, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Prestem atenção que aqui no capítulo 5, Jesus Cristo, ele é descrito como o Cordeiro. O Apocalipse revela Cristo como Cordeiro, não é porque Cristo era manso como um cordeiro, ele bem que fosse, mas, e ele também era o leão, mas revela Cristo como Cordeiro, como sendo sacrificado. Cristo é revelado no Apocalipse como aquele que foi morto. E essa atitude de Cristo, essa atitude na cruz do Calvário, traz então a salvação. Olhem bem, a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, que na mão direita daquele que estava sentado no trono, tinha um livro, e o livro era escrito por dentro e por fora, e fechado com 7 selos. E aí um anjo gritou, um anjo forte, com uma voz forte, gritou: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aquele livro estava na mão daquele que está sentado no trono, nas mãos de Deus. E João olha, e João chora, porque ele disse que não tinha ninguém que era digno de abrir o livro, nem no céu, nem debaixo do céu, ninguém era digno de abrir o livro, e ele chora. E então um ancião diga: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. O que ele venceu? Cristo venceu a morte. Cristo venceu a cruz. Ele vence para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, o Cordeiro de Deus, ele vence, ele morre na cruz do Calvário, justamente para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, quando João vê, eles falam: eis aqui o leão.
E João vira para ver o leão, só que ele vê o cordeiro. E na hora que ele vê o cordeiro está de pé. O cordeiro está de pé, o cordeiro foi morto, mas está de pé. O cordeiro ressuscitou, ele não ficou na cruz, e então ele se levanta e abre aquele livro que ninguém era digno, mas ele é digno, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e na hora que ele levanta, na hora que ele desamarra os selos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes dizem: Tu és digno de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Nós estávamos desgarrados. Nós não tínhamos solução. E de verdade, às vezes nós achamos que nós não temos solução ainda hoje. É ou não é verdade? Você só faz o bem que você quer? Você só faz aquilo que você gostaria de fazer? Você só come alface? Você só queria ser fitness, né? Mas o chocolate faz você brilhar os olhos. E então, é isso que o pecado faz, o pecado nos atrai. Por mais que nós tentamos fazer o que está certo, o que o Espírito Santo nos diz, mas nós não conseguimos por nós mesmos. E então, o Cordeiro, ele nos compra esse direito. Ele compra-nos. Para Deus, nós fomos perdidos. Lá no Éden, nós somos filhos de pecador, nós somos pecadorzinhos porque nós somos filhos de pecadores. E Jesus Cristo compra de novo você para Deus. Você tinha sido perdido, você estava numa feira, sendo oferecido para o sofrimento, para as doenças, para o pecado, para a escravidão, e Cristo então te compra de novo. E Ele compra povos, línguas, nações. Ele compra tribos para Deus com o seu sangue da cruz do Calvário. Por isso Ele é digno de abrir aquele livro e desatar os selos. E então, nós vemos também que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, além de nos salvar, Ele é o Senhor da história. A cruz é a chave da história e do processo redentor que ela inaugura. Vou ler de novo. A cruz é a chave da história e do processo redentor que ela inaugura. Acho que é por isso que eu amo a cruz. Porque depois daquele dia que Ele se sacrificou na cruz, o véu do templo se rasgou e Ele disse: está consumado. Acabou. Uma nova história começa a partir de hoje. Todo mundo tem acesso a Deus depois daquele dia na cruz do Calvário. Então, há o início de uma nova história. O livro que estava amarrado, o livro que estava envolto com 7 selos, que ninguém podia abrir, nem ler o que estava ali dentro. Era um livro da nossa vida. É o livro da história da humanidade. Sem Cristo, nós não tínhamos solução. Sem Cristo, nós não saberíamos quem somos, nem para onde vamos, nem o que estamos fazendo aqui. Então, Cristo, Ele diz assim:
desamarra, ele desata os 7 selos. E a palavra de Deus diz: tu és digno de abrir os selos, tu és digno de desenrolar a história, tu és digno do destino da humanidade, porque você os comprou de volta, você os trouxe de volta para Deus. E a cruz também nos mostra que é dele a adoração, a ele toda adoração é devida. E nós podemos perceber aqui 3 turmas que o adoram. A primeira turma que o adora está aqui no versículo 9. Aliás, no versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes que representam a natureza e os 24 anciãos que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento prostraram-se diante do Cordeiro e entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. E eles então começam essa adoração. Ele é digno de adoração, ele é digno de tomar o livro, porque ele foi morto e com o seu sangue nos comprou. E João continua vendo, ele não vê só os 24 anciãos, ele não vê só os 4 seres viventes. Quando João olha aquele exército do céu que estava ao redor do trono, também o adora. A palavra de Deus nos diz que ele viu muitos, milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força. E então aquele exército do céu entra junto com a igreja, entra junto com a criação, adorando o Cordeiro que foi morto. Mas João continua olhando e ele então ouviu que, versículo 13, que toda criatura que há no céu, observem, quem começa é a natureza, depois a igreja, depois os anjos, e agora ele vê toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, o inferno, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todos vão adorar, porque ele é digno de louvor, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E o livro de Apocalipse, ele traz isso, que ele é digno porque ele nos trouxe a salvação, ele é digno porque ele desenrolou a nossa história, ele é digno porque ele recebe a adoração, e ele é digno. Foi na cruz também que ele inaugura a nossa eternidade. Como? Na cruz, Cristo inaugura a nossa eternidade. A palavra de Deus diz no Apocalipse, antes desses capítulos, aqui no capítulo 3, se não me falha a memória, que ele foi morto antes da fundação do mundo. E agora, observem, a eternidade. Ele é morto antes da fundação do mundo, e na eternidade, na hora que nós estamos em Apocalipse, é o pré-eternidade. Quem é ele lá? O Cordeiro. Conseguiram compreender? Antes da fundação do mundo, menos infinito. Lá no céu, mais infinito. Menos infinito com mais infinito dá o quê? Eternidade.
eternidade. Cristo foi morto desde a eternidade. Desde a eternidade nós vamos compreender e adorar por causa da cruz do Calvário. Nós vamos adorá-lo para sempre por causa deste grande amor derramado na cruz do Calvário. Agora eu pergunto para vocês, por que a cruz? Por que a cruz? Quem teve essa ideia de cruz? Quem entregou Jesus para morrer? Foi Judas? Pelas moedas de prata? Judas poderia dizer: eu só entreguei Jesus para os líderes religiosos. Será que então foram os líderes religiosos que entregaram Jesus por inveja? Os líderes religiosos poderiam falar: nós só entregamos para Pilatos executar a sentença para julgá-lo. Então será que foi Pilatos por covardia? Porque não tinham coragem de enfrentar o povo, não tinham coragem de enfrentar os sacerdotes, porque tinha medo da multidão que estava lá fora gritando: crucifica-o. Pilatos poderia dizer: não foi eu que crucifiquei Jesus, eu entreguei para os soldados. Será que foram os soldados que bateram em Jesus, que chicotearam a Jesus e o penduraram naquela cruz? Os soldados poderiam dizer: nós só estávamos cumprindo uma ordem. Será que foi Deus que o entregou por amor? Será que foi Cristo que se entregou por nós, por amor? Será que Cristo morreu por nossa culpa? Afinal, por que Cristo morreu? Nós precisamos compreender que do plano material, do plano humano, Jesus foi entregue por Judas, pelos sacerdotes, por Pilatos, pelos soldados. Mas no plano espiritual, a Trindade decidiu, por amor a nós, nos resgatar e nos levar para a vida eterna. Então, Cristo, Ele morre. Mas sabe o que é melhor? É que Ele não fica no madeiro. Ele ressuscita. A cruz não é o final. A cruz foi o meio de nos resgatar. Mas Cristo era inocente. A morte não tinha poder sobre Ele. Porque a morte só tem poder sobre nós que pecamos. Sobre Ele não pecou. E então Ele triunfa na morte. E Ele ressuscita. E Ele volta para o céu. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 24: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eu quero crer que esse Salmo, ele se cumpre no dia da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo está entre nós. Jesus Cristo é morto pelos nossos pecados e Jesus Cristo ressuscita. E então, Ele, ao ir para o céu, Ele grita: levantai-vos. Jesus Cristo está subindo e Ele então ressurreto, Ele diz: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os portais perguntam: quem é este Rei da Glória? E então os anjos cantam: o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E então o céu inaugura este processo nosso de salvação. O céu inaugura, porque Ele é a primícia da ressurreição. Mas um dia nós ressuscitaremos com Cristo.
Nós um dia estaremos para sempre com Ele. Nós um dia provaremos esse milagre que é a ressurreição eterna. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não há ressurreição antes da cruz. Para nós ressurgirmos com Cristo, nós precisamos morrer com Ele. O apóstolo Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz: vocês querem me seguir? Tomem a sua cruz a cada dia e sigam-me. Isso é evangelho. Evangelho é cruz. Evangelho é ressurreição. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é você deixar a velha criatura e se tornar Cristo. Os adolescentes cantaram: Cristo vive em mim. Amém. Se Cristo vive em nós, nós devemos deixar os valores do mundo. Se Cristo vive em nós, se nós queremos essa viva esperança de um dia ressuscitarmos, estarmos no céu, nós precisamos dessa consciência. Cristo tem que viver em nós. Cristo deve ser o primeiro, Cristo deve ser o derradeiro em nossas vidas, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, e nós um dia ressuscitaremos e entraremos nos portais eternos. Amém? Eu quero concluir agora fazendo uma pergunta para você que é pai ou mãe, você que tem filhos. Você, se soubesse que todo mundo do Brasil, esse povo terrível que somos nós, todo mundo do Brasil tivesse com uma doença e todo mundo tivesse feito um teste de sangue e só o seu filho tinha anticorpos. Só que para tirar o anticorpos do sangue do seu filho, você tinha que matar seu filho e entregar o sangue dele para fazer a vacina para todos os brasileiros sobreviverem. O que você faria? Todos os brasileiros estavam contaminados e só o seu filho, Beto, tinha um anticorpo. Você me entregaria o Rafael para morrer? Foi isso que Jesus fez. Todos nós estávamos contaminados. E Ele deu seu único filho para morrer. Para que, como diz em Isaías, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi isso que Ele fez por nós. Estávamos todos contaminados. E Ele derramou o seu sangue, trouxe a vacina
E a vacina é aceitar Jesus, falar: eu quero esse sangue, eu aceito esse Jesus, eu aceito esse sacrifício que Ele fez por mim, eu reconheço que eu sou pecador e estou arrependido. Eu queria agora que nós abaixássemos as nossas cabeças e eu vou orar para que o nosso evangelho não seja um evangelho de oba-oba, para que o nosso evangelho não seja um evangelho de conforto e ar-condicionado, mas seja um evangelho de cruz, seja um evangelho que nós possamos compreender o sacrifício que Ele fez por nós. Cristo amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, e nós queremos mais uma vez reconhecer que é a Tua cruz que nos traz, Senhor, o caminho de volta para Deus, e nós queremos te agradecer, e nós mais uma vez queremos dizer: Jesus, vem habitar em nós, que Teu Espírito Santo esteja conosco. Nós te pedimos, Espírito de Deus, vai convencendo a cada um aqui que ainda não te reconhece como Salvador, que possa te reconhecer, que a nossa nação seja sarada, que a nossa nação reconheça que existe um Salvador, que a nossa nação se dobre aos teus joelhos, se dobre os joelhos perante ti e reconheça que tu és o Senhor, que tu és o Salvador. Nos ajuda a também pegar a nossa cruz e levar-nos dia a dia. Nos ajuda até que um dia, na eternidade, nós possamos juntos adorar ao Cordeiro que fez tudo por nós. Em nome de Jesus.